Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos de Portugal, da Espanha, meus amigos da África, meus amigos de outros países que têm comentado aqui, né? Têm falado sobre o meu canal. Fico muito feliz, né? Agradeço a vocês muito por isso, meus irmãos. E quero agradecer aqui todos os irmãos que assistem meus vídeos. São tantos irmãos que eu nem me lembro, né? Tem um irmão que está sempre me elogiando. Eu não sei se é um irmão ou se é ou se é uma empresa, né? Tricolor, não sei. Eu não sei se é uma pessoa que tem esse pseudônimo ou se é uma empresa, né? Tricolor está sempre aí. E muitos outros, né? Gostaria de agradecer aqui o irmão Narciso, que está sempre comentando no meu canal, irmão Narciso, irmão Gustavo, irmão Luiz Carlos, Adriano, Gilberto, né? Tantos outros irmãos, irmã Nilza, irmã Joana, irmã Rosilda, né? A irmã Valquíria. Nossa, gente, são tantos irmãos. Ah, quem me dera que eu pudesse falar o nome de todos aqui, né? Eu ficaria muito feliz. Mas, meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Hoje eu estive pesquisando sobre um assunto e achei interessante falar sobre isso. Você está sempre confrontando com alguém nas ruas ou mesmo na porta da sua casa, dizendo para você que é testemunha de Jeová. São pessoas bonitas, bem vestidas, bem educadas, que chegam na sua porta, levando uma mensagem, diz que é uma mensagem do reino de Deus e diz que é testemunha de Jeová. Mas você poderia perguntar para ele, quando ele chegar aí, ou que você conversar na rua, você não acha que seria mais lógico você dizer que é testemunha de Jesus, né? Aí, ele vai dizer para você que é testemunha de Jeová. Aí, com certeza, se você questionar ele sobre isso, sobre testemunha de Jeová ou testemunha de Jesus, ele vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, no versículo 10, e vai te mostrar ali um texto. Texto que vai matar a pau, né? Vai te mostrar um texto de Isaías 43, 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas. É a pronunciação de Jeová. Na Bíblia deles tem escrito Jeová, né? É a pronunciação de Jeová. Mas aí você pode perguntar a esse TJ, o certo não seria nós brasileiros ser testemunha de Jesus? Né? Aí ele vai te responder, né? Ele vai te responder assim, ó. Você não viu no texto de Isaías 43, 10? É o próprio Jeová. É o próprio Jeová quem diz: Vós sois as minhas testemunhas. Mas aí nós podemos perguntar para esse TJ: onde é que você nasceu? Em que país você nasceu? Aí ele vai te responder: Ué, nasci no Brasil, claro. Você não está vendo que eu falo português? Nasci no Brasil. Então, você vai dizer para ele: então, você não é testemunha de Jeová. Se você nasceu no Brasil, você não é uma testemunha de Jeová. Nascido no Brasil é gentio, não é judeu. E nascido no Brasil é gentio. E essas palavras de Isaías 43, 10, elas foram dirigidas aos judeus, ou seja, ao pessoal nascido em Israel. Ela não foi dirigida aos gentios, que somos nós que nascemos fora de Israel. Aí você vai concordar com ele que, aliás, aí você vai considerar com ele, para provar que você está falando certo, você vai considerar com ele o contexto
o contexto de Isaías 43:10, para mostrar para ele que você, está certo de que essas palavras de Isaías 43:10 foi falada, Jeová, ou seja, o Senhor Deus, ou o que for, falou isso para a nação de Israel. Você vai considerar com ele o contexto de Isaías 43:10. Aí você vai ler para ele Isaías 43:1, que aí vocês vão saber com quem é que Deus estava falando, se era com nós, os gentios, ou se era com a nação judaica. Ali mostra que Deus está falando essas palavras para a nação de Israel. Preste atenção, meus irmãos. O texto de Isaías 43:1 diz assim: mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aí depois vem as palavras de Isaías 43:10. Então, isso significa que Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, Deus está falando para a nação judaica, ou seja, para a nação de Israel. Não é para nós. Essas palavras foram para Israel, e gentios não podem aplicar para si essas palavras. E nós somos gentios, nós não somos judeus. Depois que você mostrar para ele essas palavras, depois que você mostrar que essas palavras não se aplicam a gentios, então agora você vai mostrar para eles, né, os seus argumentos para provar que nós, brasileiros, nós somos testemunhas de Jesus. Nós não somos testemunha de Jeová. Não existe testemunha de Jeová no Brasil. Mostra que gentios, aí você pode mostrar para ele que gentios, que nós não somos gentios, nós somos testemunha de Jesus. E vai aí o texto que prova. Agora, como é que você vai provar para ele que nós, brasileiros, somos testemunha de Jesus? Nós não somos testemunhas de Jeová. Um texto muito conhecido, que eles leem ele milhões de vezes, mas aplica da maneira deles. Atos capítulo 1, versículo 8. Ali mostra que Jesus, um pouco antes dele subir ao céu, dele ascender ao céu, né, ele disse essas palavras a seus discípulos. Jesus disse assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunha de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja, meus irmãos, nós que estamos aqui no Brasil, fazendo uma comparação com quem vive em Israel, aqui para eles é os confins da terra. Aqui nós estamos do outro lado do mundo para eles, né? Então, nós estamos nos confins da terra. Então, Jesus disse a seus discípulos que, ao chegar sobre seus discípulos o Espírito Santo, eles receberiam o poder e seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é testemunha de Jeová, não. É testemunha de Jesus. Então, meus irmãos, nós, aqui no Brasil, nós estamos nos confins da terra, levando em consideração onde eles vivem, né? Agora, faço uma pergunta, esse TJ. Você sabia que os profetas do passado deram testemunho de Jesus? Por que é que você não dá testemunho de Jesus se os profetas do passado davam testemunho de Jesus? Aí ele vai dizer para você que é mentira. Não, os profetas do passado não davam testemunho de Jesus. Dava, você vai mostrar para ele que dava. Você vai mostrar para ele Atos, capítulo 10, versículo 43, que diz que de Jesus todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome,
por meio do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Todos que crêem no nome de Jesus recebem a remissão dos pecados. Agora, diga para ele, vamos considerar comigo, vocês não dão testemunho de Jesus. Você pode dizer para ele, vocês não dão testemunho de Jesus. E Jesus disse que quando os seus discípulos recebessem o Espírito Santo, receberiam o poder e seriam testemunha dele, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Não é verdade? Então você pode dizer para eles assim, se vocês não dão testemunho de Jesus, isso indica que vocês, testemunha de Jeová, não receberam o Espírito Santo. E não receberam e não recebem o Espírito Santo, né? Então você pode dizer isso para eles. Vocês não receberam e não recebem o Espírito Santo. Porque essa história, que o corpo governante diz que é guiado pelo Espírito Santo, né? Isso não passa de uma farsa. Porque quem recebe o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Todos que recebem o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. Então, se o corpo governante das testemunhas de Jeová e também as testemunhas de Jeová não dão testemunho de Jesus, isso comprova que eles não receberam o Espírito Santo. Quem disse isso foi Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8. Que quando os seus discípulos recebessem o Espírito Santo, seriam testemunha dele, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É por isso, meus irmãos, que eu dou testemunho de Jesus. Eu dou testemunho de Jesus. E vou falar para todos ouvir. Vou falar para todas as pessoas que quiserem ouvir. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Aquele que está aí, batendo na porta do seu coração, querendo entrar. E você, testemunha de Jeová, adorando um Deus inventado, um Deus forjado. Você está aí adorando um Deus forjado, um Deus inventado e deixando de lado um Deus vivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. Aquele que nós devemos a Ele a nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido numa cruz pelos nossos pecados, nós estaríamos aí até hoje oferecendo sacrifício de bode, de carneiro, né, para o perdão dos nossos pecados. Mas graças ao sacrifício de Jesus, nós não precisamos oferecer sacrifício, porque Ele sim ofereceu um único sacrifício, o seu corpo santo e sagrado, a favor das pessoas que o temem, das pessoas que o amam.